Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 19 a 24. Dando continuidade à nossa exposição desta carta, iremos concluir na noite de hoje o capítulo 3. Primeira João 3, de 19 a 24. Diz a palavra do Senhor: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Meus irmãos, nós temos desenvolvido ao longo de algumas quarta-feiras, para ser mais específico, ao longo de 5 quartas-feiras, contando com esta, alguns argumentos joaninos que comprovam a nossa filiação de Deus por adoção em Jesus Cristo. Isto são provas, mas ao mesmo tempo são implicâncias naturais de alguém que nasceu de novo e foi adotado por Deus mediante Jesus Cristo. Assim, estes argumentos tanto comprovam quanto são consequências naturais ou frutos naturais de alguém que verdadeiramente foi salvo por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Antes de analisarmos o texto de hoje, gostaria de relembrar aos irmãos algumas coisas que já estudamos no capítulo 3. Nos versos de 1 a 3, nós desenvolvemos o tema Filhos de Deus, santificai-vos. E analisamos 3 razões pelas quais o Filho de Deus deve desenvolver esta santificação ou buscar esta vida de santidade. A primeira razão que analisamos é por causa da sua filiação divina. Você é filho de Deus e, como filho de Deus, precisa andar em santificação. A segunda razão é por causa da sua semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, meus queridos irmãos, em um processo onde Cristo está sendo formado em nós. A melhor forma disso acontecer é buscando a santificação para nossas vidas. A terceira causa que vimos é por causa da sua esperança cristã. Nós, meus queridos, não somos deste mundo, nós estamos neste mundo de passagem, a nossa pátria é celestial e nós temos uma esperança cristã que aponta para o futuro. E esta esperança é Jesus. E naquele glorioso dia, nós, diz o texto em que já estudamos, veremos o Senhor Jesus face a face como Ele é. Ou seja, veremos o Cristo ressurreto, veremos os cravos, veremos o seu corpo que foi dilacerado pelos nossos pecados. E esta esperança, esta certeza de que veremos a Cristo Jesus, deve nos motivar para ter uma vida santa. Nos versos de 4 a 6, nós estudamos o tema Filhos de Deus, não pequeis. À medida que buscamos a santidade, desenvolvemos uma vida de abstenção de tudo quanto é pecaminoso. E analisamos 3 razões pelas quais o crente não pode mais viver no pecado. A primeira razão é porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. Irmãos, nós não somos mais transgressores, nós somos servos obedientes ao Pai. A segunda razão é porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Jesus.
Jesus Cristo morreu para nos libertar do domínio do pecado. Então, se nós retornamos ao pecado, estamos negando que Jesus Cristo alcançou a sua finalidade para com as nossas vidas. A terceira razão que estudamos é porque a prática do pecado é inconciliável com a vida em Cristo Jesus. São duas coisas completamente opostas entre si e que não podem conciliar-se: a vida com Cristo e a vida no pecado. Logo, o imperativo para estes versículos foi: filhos de Deus, não pequeis. Nos versos de 7 a 10, o imperativo para nós foi: filhos de Deus, praticai a justiça. Na ocasião, nós meditamos sobre 4 razões para que o Filho de Deus busque viver na prática da justiça. A primeira razão é por causa da justiça de Cristo que foi imputada em nós. Nós somos justos porque Cristo nos justificou e devemos ser justos porque Cristo é justo. A segunda razão que estudamos é por causa da eficácia da morte de Jesus Cristo em destruir os feitos do pecado, as obras do pecado. Aquelas obras que outrora eram impostas sobre nós, que atraíam o nosso coração, foram destruídas na cruz do Calvário. O pecado perdeu a sua força sobre nós, o diabo perdeu o domínio sobre as nossas vidas. Por isso devemos viver na prática do que é justo. A terceira razão que meditamos para viver na prática da justiça foi por causa da regeneração efetuada por Deus em nossas vidas. Cristo nos tirou daquela morte espiritual, nos regenerou, nos tornou novas criaturas, nos fez seus filhos amados. Logo devemos viver de forma justa. E a quarta razão para isso, que analisamos: devemos praticar a justiça por causa da nossa identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo por adoção em Jesus Cristo. E que o que este Pai Celestial espera é que nós possamos mostrar a nossa identidade de filhos do Deus eterno. Isto acontece, meus queridos, quando nós praticamos aquilo que é justo. O mundo estará percebendo que somos diferentes dele. Nos versos de 11 a 18, estudados na última quarta-feira, o imperativo para nós foi: filhos de Deus, praticai o amor. E também desenvolvemos 3 razões que nos levam a praticar o amor como filhos de Deus. A primeira razão é porque fomos justificados por Deus, e aí o texto fez um contraste entre Caim, que era do mal, era do diabo, e Abel, que era uma pessoa justa, piedosa diante de Deus. Abel era justo porque foi justificado por Deus. Meus irmãos, precisamos viver na prática do amor, porque Deus nos justificou e nos chama, nos ordena a amar uns aos outros. A segunda razão que estudamos é porque fomos regenerados por Deus. Somos nascidos de Deus na linguagem joanina. Logo precisamos amar uns aos outros, se fomos alvos de tão grande amor ao ponto de termos nascido de Deus. A terceira razão para praticarmos o amor que estudamos é porque somos amados por Deus. João é incisivo em nos mostrar que, como pessoas que foram amadas por Deus, devemos agora amar uns aos outros. E ele vai ainda nos ensinar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que Deus espera agora é não apenas o amor a ele, mas também o amor ao próximo. Então, como resposta a esse grande amor que Deus tem por você, ele espera que você manifeste amor pelas outras pessoas. Hoje, eu chamo a sua atenção para o seguinte imperativo: filhos de Deus, amai-vos verdadeiramente. João finaliza o verso 18 nos dizendo que, como filhos de Deus,
Nós devemos amar, veja lá o que diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, se as cartas são ocasionais, e de fato foram escritas para resolver problemas ocasionais, então certamente havia no mínimo uma ameaça naquela igreja ou naquelas igrejas de que os irmãos não amassem de todo o coração. Havia uma ameaça de que o amor daqueles irmãos ou entre aqueles irmãos fosse algo apenas de boca para fora, e João não quer que eles desenvolvam este amor. Não é este amor que eles deviam praticar, como estudamos. É o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que não é de boca para fora, mas que brota de um coração que foi transformado por Deus, que brota de uma mente que foi transformada pelo poder do Espírito Santo e entende que deve amar as outras pessoas como Deus nos amou. Então não é amar de qualquer forma, é amar de forma verdadeira. Tendo dito isso, meus queridos, veremos então nesta noite que os filhos de Deus devem viver na prática do verdadeiro amor. E o texto vai apresentar 3 motivos ou razões para que os filhos de Deus pratiquem o amor, mas não de qualquer forma, e sim de maneira verdadeira, como Deus espera. O primeiro motivo, acompanhe comigo, é porque a prática do amor verdadeiro tranquiliza a nossa consciência diante de Deus. Isto está presente nos versos 19 e 20, tá? A prática do amor verdadeiro tranquiliza a nossa consciência, o nosso coração diante de Deus. E isso, meus queridos irmãos, porque Ele nos dá a certeza de que estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, que estamos cumprindo o seu mandamento para com as nossas vidas. E veja então, vamos ao texto aí, dá uma olhada nesses versículos 19 e 20. Observe que primeiramente o texto ressalta 2 benefícios do amor verdadeiro. O primeiro benefício aí é que a prática deste amor verdadeiro que tranquiliza a nossa consciência comprova que verdadeiramente conhecemos a verdade, que nós somos da verdade. Diz o verso 19: nisto conhecemos que somos da verdade. Nisto o que, meus queridos irmãos? Na prática daquilo que ele disse no verso 18, de amar não apenas de palavras, não apenas de boca para fora, mas de fato e de verdade. Quando nós vivemos e praticamos este verdadeiro amor, nós estamos mostrando ao mundo que conhecemos a verdade, que somos da verdade, que fomos transformados pela verdade. Então veja o quanto importante é você levar a sério o mandamento da palavra de Deus, de amar o seu próximo como a si mesmo. Porque mediante este amor, você está mostrando ao mundo que você foi salvo por Jesus Cristo. Você está mostrando ao mundo que você pertence, que você é da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo, a verdade é que você foi salvo dos seus pecados, a verdade é que você é um filho de Deus. E quando você pratica o amor, você está comprovando diante de todos estas verdades. O outro benefício aqui que o texto coloca, meus irmãos, é que este amor verdadeiro, quando ele é exercitado, ele traz paz ao nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. A palavra coração aí tem a ideia de consciência, irmãos. A ideia do texto é que a prática do verdadeiro amor, ela traz uma paz interior muito grande para nós.
de tal maneira que a nossa consciência ela fica tranquila diante de Deus, na certeza de que estamos cumprindo as suas ordenanças, que estamos verdadeiramente com o coração voltado para o próximo, com um amor altruísta, com um amor prestativo, aquele amor que não resiste ver os seus irmãos padecendo, passando necessidade e que já está pronto a socorrê-los. Bem como diz o texto, diante dele, ou seja, diante de Deus, tranquilizaremos o nosso coração, que como já dito, coração aqui na verdade se refere à nossa consciência. Nós podemos pensar de forma geral como uma tranquilidade, uma paz interior no nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, não há nada mais doloroso para o crente do que quando a sua consciência está pesada diante de Deus. Não há nada, meus queridos, mais doloroso para as nossas vidas como cristãos do que estarmos em falta diante de Deus. E se nós somos cristãos verdadeiros, se nós verdadeiramente fomos alvos do amor de Deus, o Espírito Santo vai estar nos incomodando. A nossa própria consciência, que diz João, vai incomodar o nosso coração, a nossa mente, vai nos trazer perturbações. E estas perturbações só vão embora quando nós ajustamos a nossa vida com Deus. E João sabe o quanto é importante para uma consciência tranquila, para uma paz no relacionamento com Deus, viver o verdadeiro amor. Mas em seguida, vemos que mesmo que o nosso coração, mesmo que a nossa consciência seja enganosa, Deus é verdadeiro e nos guia na verdade. João acabou de dizer que quando nós amamos, mostramos que somos da verdade, tranquilizamos o nosso coração, mas João sabe que a nossa análise está sujeita ao erro. João sabe, meus queridos irmãos, o quão enganoso é o coração humano, o quão enganosa é a nossa própria mente, e que nós podemos nos enganar com relação aos nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. E por isso João diz no verso 20: pois se o nosso coração, ou seja, a nossa consciência nos acusar, Deus é maior do que o coração e conhece todas as coisas. A ideia de João é que nós precisamos sondar as nossas vidas. Precisamos sondar as nossas mentes se verdadeiramente estamos vivendo como Deus espera no que diz respeito aos relacionamentos cristãos. Mas aí ele está como que dizendo o seguinte: olha, se de repente essa sua consciência está lhe acusando, ela está mostrando que algo precisa ser ajustado na sua vida, João está dizendo: calma, não caia no desespero, porque Deus é maior do que o seu coração, porque Deus conhece todas as coisas. Então Deus vai aperfeiçoar essa sua vida, vai ajustar os seus sentimentos, a sua mente e o seu coração para que você pratique o verdadeiro amor. Meus queridos irmãos, mesmo quando nós erramos a respeito de nós mesmos, Deus está ali para nos corrigir, para em amor nos exortar, mostrar as fraquezas do nosso coração e nos guiar em toda a verdade, porque Ele conhece todas as coisas. Por isso, não seja de mente dura, não endureça o seu coração, porque Deus, o Deus que sonda todas as coisas, conhece o que está no seu coração. E tenha certeza, Ele quer a cada instante purificar, limpar este coração dos resquícios do pecado que ainda existem nele. Depois, vemos que podemos apelar para Deus em nossos momentos de fraqueza, porque Ele nos conhece muito bem. Quantas vezes somos limitados em amar ao próximo? Quantas vezes Deus está nos mandando amar alguém e nós estamos dizendo: eu não consigo, esta pessoa é difícil de amar.
Mas aí eu quero dizer para você que o Deus que conhece todas as coisas, que o Deus que conhece o teu coração, o Deus que é o teu Pai Celestial, Ele é maior do que o teu próprio coração. Ele é maior do que a tua própria consciência. Ele é maior do que os teus próprios pensamentos, do que os teus sentimentos. Porque diz o texto que Ele é maior do que o teu coração e que além disto, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu interior, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas práticas. Por isso, nos teus momentos de fraqueza, busque a face de Deus. Está com dificuldade de amar, busque a ajuda deste Deus que é amor. A sua consciência está te acusando que algo precisa mudar. Busque a presença de Deus, busque Deus, que Ele vai te ajudar a mudar o que precisa ser mudado. Meus irmãos, amemos uns aos outros de forma verdadeira, porque o verdadeiro amor tranquiliza a nossa consciência. Nada traz mais paz, tranquilidade à nossa mente, ao nosso coração, do que saber que estamos bem diante de Deus, cumprindo as suas ordenanças. A segunda razão pela qual os filhos de Deus devem viver na prática do verdadeiro amor é porque a prática do amor verdadeiro é agradável a Deus. A prática do verdadeiro amor é agradável a Deus. Versos 21 a 22. E em primeiro lugar, veja que o amor nos leva a confiar em Deus, que é a expressão do verdadeiro amor. Observe aí o verso 21, amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. João está dizendo o seguinte, amados, está como que nos ensinando o seguinte, amados, filhinhos, sondem o coração de vocês, analisem a consciência de vocês, se vocês verdadeiramente estão amando de fato e de verdade. E a razão para isso é como que João está dizendo, olha, porque a consciência, quando nós amamos de verdadeiramente, isso traz uma tranquilidade à nossa consciência, ao nosso coração. Mas aí no raciocínio seguinte ele está a nos ensinar agora, estaria como que dizendo, filhinhos, se eu analisar a consciência de vocês perceberem que tem algo que está acusando vocês, que está perturbando a vida de vocês, calma, tenham confiança diante de Deus. Tenham confiança de que se vocês pedirem a Deus, Deus vai suprir essas fraquezas de vocês. Tenham confiança que se vocês não conseguem amar alguém, mas se vocês pedirem a Deus, Deus vai lhes qualificar para amar as pessoas mais difíceis de serem amadas neste mundo. Tenham confiança de que se o pecado está perseguindo o coração de vocês, está perturbando a mente de vocês, tenham confiança diante de Deus, que se vocês pedirem para que Deus os liberte desses pecados, Deus o fará, se vocês guardarem os seus mandamentos, ou porque vocês guardam os seus mandamentos. Irmãos, quanto é bom sabemos que neste nosso relacionamento com Deus, muitas vezes marcado por altos e baixos da nossa parte, Deus continua sendo fiel a nós. Como é bom sabermos que nos nossos momentos de infidelidade Deus permanece fiel e que nós podemos ter confiança e chegar diante dele com essa confiança de que Ele nos ouve, de que Ele nos restaura, de que Ele nos fortalece, de que Ele nos qualifica para guardar os seus mandamentos. João está dizendo, irmãos, filhinhos, amados, não se desesperem se a consciência de vocês acusar que tem algo errado. Vão até a presença de Deus, confiem em Deus, que Deus vai restaurá-lo e ajudá-los. Em segundo lugar, vemos que essa confiança ela é nutrida por dois fatores.
Ou podemos ainda dizer, ela é caracterizada por dois fatores. Primeiro, meus queridos irmãos, por que nós temos esta confiança? Por que o crente tem certeza que se ele chegar diante de Deus, assumindo as suas falhas, as suas fraquezas, pedir perdão, clamar por restauração, Deus vai atendê-lo? Por dois fatores aqui. O primeiro, porque obedecemos aos seus mandamentos. Aquilo que pedimos dele, recebemos, diz o texto. E a razão para isso, diz ainda o texto, porque guardamos os seus mandamentos. Porque como filhos do Pai, vivemos para obedecê-lo. Esta obediência não é uma obediência perfeita e isenta de falhas, mas é uma obediência que vem de um coração quebrantado, contrito, diante de Deus. Mas é a obediência que vem de um coração que ainda sofre com os resquícios do pecado, mas que está inclinado para obedecer aos mandamentos de Deus em suas vidas. Nós temos esta certeza, meus amados irmãos. É a obediência a Deus que nos faz descansar na confiança de que se nós chegamos a Ele, rogando como um filho clamando ao Pai, Ele nos ouvirá. Ele nos irá socorrer. Agora há uma pergunta muito importante para nós. Estamos de fato guardando os mandamentos de Deus? Estamos de fato lutando para viver em obediência a Deus, para de fato fazer o que é justo? Estamos de fato lutando contra a hipocrisia que ameaça o nosso coração, no que diz respeito a amar a Deus e amar ao próximo de fato e de verdade? Deus espera de nós corações voltados para a obediência a Ele. E quando nós nos voltamos para esta obediência, para esta guarda dos mandamentos dEle, Ele nos diz: tenham confiança de que eu vou ouvi-los nas suas carências. Mas o outro fator que nutre esta nossa confiança, meus queridos, além desta obediência aos seus mandamentos, é quando nós fazemos o que lhe agrada. Obedecemos e fazemos o que é agradável a Deus. E isso nos dá a certeza de, como um pai que socorre o filho, Deus vai nos auxiliar nos nossos momentos de fraquezas. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você tem de fato feito diante dele, diante do próprio Deus, aquilo que é agradável a ele? A sua vida tem tido esta característica? Os seus relacionamentos são marcados por aquilo que é agradável a Deus? A sua consciência verdadeiramente está tranquila diante dele, porque você tem a certeza de que agrada a ele com a sua vida? Meus queridos irmãos, como precisamos buscar viver de forma agradável a este Deus tão maravilhoso. Portanto, estamos vendo que, como filhos de Deus, devemos viver na prática do verdadeiro amor. E o imperativo, então, joanino para nós hoje é: filhos de Deus, amai-vos verdadeiramente. E isto por 3 motivos. O primeiro motivo é porque a prática do verdadeiro amor tranquiliza a nossa consciência. O segundo motivo é porque a prática do amor verdadeiro é agradável a Deus. Deus se agrada quando nós amamos uns aos outros. E o terceiro motivo é porque a prática do amor verdadeiro é mandamento de Deus. A prática do verdadeiro amor é mandamento de Deus para a sua vida. Não é algo opcional. Não é como decidir se você vai vir à igreja de vermelho, preto, verde, de sandália ou de sapato.
Não é como decidir o cardápio do seu almoço ou da sua janta. Não é nada, não é algo opcional. É mandamento. E se é mandamento, precisa ser cumprido, obedecido de forma incondicional. Veja os versos 23 e 24. E primeiramente, o texto descreve a natureza deste mandamento do amor. Veja aí duas coisas sobre este mandamento. Diz o verso 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Primeiro, meus queridos irmãos, é que este mandamento envolve a fé em Jesus Cristo. Podemos assim dizer que o fundamento do verdadeiro amor está nos frutos da fé em Jesus Cristo. Não podemos amar uns aos outros sem antes termos experimentado o sacrificial amor de Jesus Cristo por nós. Por isso o texto diz, creiamos no seu Filho. O mandamento aqui, na verdade, irmãos, ele coloca amar a Jesus, crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Ele coloca como se fosse dois, mas na verdade é um só mandamento, por isso está no singular. E o mandamento é este: crer em Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo e consequentemente amar uns aos outros. É um mandamento que tem dois desdobramentos, como que para nos ensinar que é impossível crer em Jesus e não amar o seu próximo, que é impossível ter sido alvo do amor sacrificial de Jesus Cristo e não demonstrar ao outro este mesmo amor. Por isso, o princípio do amor cristão está em crer no nome de Jesus Cristo. Isto envolve compromisso com Jesus, lealdade a Jesus Cristo, que serão refletidos no amor pelo próximo, que é justamente o desdobramento deste amor, quando é dito em seguida, amai-vos, ou nos amemos uns aos outros. Crer e amar a Jesus, amar uns aos outros. Esta é a natureza do amor, do mandamento do amor de Deus para nós. Depois, o texto descreve a forma que deve ser exercitado ou desenvolvido este mandamento do amor. Quando diz, segundo o mandamento que nos ordenou. Meus irmãos, isto nos mostra como Deus espera que amemos uns aos outros. E nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade. Mas o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos amar não conforme o mundo ensina, não de forma emocionalista, sentimentalista, mas conforme a palavra de Deus ensina, de forma sacrificial, se necessário for, a dar a nossa vida pelo bem-estar dos nossos irmãos. Amar de uma forma altruísta, de uma forma prestativa, amar de fato e de verdade. Esse é o amor que Deus espera de nós, e não aquele amor do mundo, que é baseado em palavras, que é um amor baseado em condições, em circunstâncias. Amemos, não conforme o mundo ensina, mas segundo Deus nos ordenou. Em seguida, o texto descreve dois resultados da obediência ao mandamento do amor. O primeiro resultado é que diz o texto: permanecemos em Deus. Verso 24, quem guarda os seus mandamentos, e o mandamento qual é? O mandamento de crer em Jesus, de ser leal, de ter compromisso com Jesus Cristo, mas também de amar uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Quem guarda estes mandamentos, diz o texto, permanece em Deus. A ideia, meus queridos irmãos, de comunhão,
de relacionamento íntimo, profundo com Deus. Então veja como o nosso relacionamento com o próximo interfere diretamente na nossa comunhão com Deus. Porque se você não ama o próximo, a quem você vê, como você vai amar verdadeiramente a Deus, a quem você não vê? Se você não está em comunhão com o próximo, que está aí do seu lado, que convive com você de forma visual, como você vai dizer que está em comunhão com Deus? São duas coisas, meus amados irmãos, que não se separam: a comunhão com o próximo e a comunhão com Deus. Se estamos bem com o próximo, isso vai nos ajudar a estar bem no nosso relacionamento com Deus. Por isso o texto diz: se guardamos os seus mandamentos, permanecemos em Deus. Ou seja, estamos em íntima e profunda comunhão com o nosso Criador. O outro benefício é o seguinte: Deus permanece em nós. Quando obedecemos ao mandamento de Deus, estamos nele, intimamente ligados em relacionamento com Ele, mas Ele também está intimamente relacionado ou relacionando-se conosco. E Deus permanece nele. Deus está continuamente em nós. E a prova disso, meus queridos irmãos, é obedecermos os seus mandamentos. Isso não é opcional, porque esta obediência é evidência do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de Deus conosco. Por fim, o texto apresenta a prova inequívoca dessa nossa relação com Deus, e é isto que nos capacita a viver o verdadeiro amor, a obedecer aos mandamentos de Deus, irmãos. Finaliza o verso 24 dizendo: nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Devemos guardar os mandamentos de Deus porque Deus está em nós. Devemos amar uns aos outros porque Deus está em nós. E a prova que João nos dá para isto é dizer que Deus nos deu do seu Espírito. Meus irmãos, é a atuação do Espírito em nossas vidas que nos capacita a fazer aquilo que Deus requer de nós. Então, todo cristão genuíno é habitado pelo Espírito Santo, e esta verdade o qualifica para obedecer a Deus em tudo. Então, o crente vir dizer que não está conseguindo obedecer a Deus, que não está conseguindo vencer tal pecado, que não consegue amar ao próximo, que não consegue esquecer isso ou aquilo que alguém lhe causou, ele está criando desculpas para não guardar os mandamentos de Deus. Ou a outra opção é: ele não tem o Espírito de Deus, então ele não é filho de Deus. Ou é uma desculpa, ou ele não é de Deus. Porque Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, e é este Espírito que nos capacita a vivermos da forma que agrada a Deus, que nos capacita, meus queridos, a obedecer ao Senhor. Então, se Deus está lhe mandando amar, tenha certeza, o Espírito te capacita a amar as pessoas mais difíceis de serem amadas. Se Deus está mandando você guardar os mandamentos, tenha certeza, o Espírito te capacita a guardar os mandamentos que Deus te ordena. Porque você é filho de Deus, se verdadeiramente você já creu em Jesus Cristo. Portanto, para os filhos de Deus, o amor não é opcional, mas é sim a mais forte evidência da sua salvação e filiação divina. Contudo, nós estudamos que esse amor deve ser verdadeiro. Não pode ser como aquele encontrado no mundo, que é marcado pela hipocrisia, pelo fingimento e pela troca de interesses. Não, meus irmãos, não devemos amar desta maneira. Devemos amar de fato e de verdade, conforme as prescrições da palavra de Deus. E para tanto, analisamos 3 motivos para os filhos de Deus viver na prática do verdadeiro amor.
Primeiro, porque a prática do amor verdadeiro tranquiliza a nossa consciência, nos traz paz interior com Deus, pela certeza de que estamos fazendo aquilo que o agrada. Segundo motivo, é porque a prática do amor verdadeiro é agradável ao Senhor nosso Deus. Terceiro motivo, este é o segundo motivo. Terceiro motivo, porque a prática do amor verdadeiro é mandamento de Deus, e este já seria mais do que suficiente para você viver na prática do amor. E eu quero concluir deixando 3 aplicações, 3 desafios ao nosso coração. Aplicações estas que são de âmbito geral, não apenas agora voltadas para o âmbito do amor entre os irmãos, mas para a nossa vida cristã como um todo, porque temos inúmeros e inúmeros desafios na nossa caminhada com Deus. A primeira aplicação é o seguinte: viver com a consciência tranquila diante de Deus envolve colocá-la diariamente diante dele, rogando que a sonde, porque a nossa análise a respeito de nós mesmos pode ser muito enganosa. Precisamos, meus amados irmãos, diariamente, incansavelmente, estar diante de Deus, rogando que este Deus que conhece todas as coisas, que este Deus que conhece o nosso coração melhor do que nós, possa sondá-lo, possa sondar a nossa mente, o nosso interior, e remover diante de nós, dentro de nós, aquilo que não lhe agrada. Não vamos confiar isto apenas ao nosso coração, mas acima de tudo, vamos confiar isto a Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque já disse o profeta Jeremias, em 17, verso 9 e 10, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Pergunta Jeremias. Quem pode de fato compreender este coração enganoso? E ele mesmo responde, ou melhor dizendo, o próprio Deus responde: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Ou seja, eu provo aquilo que está na mente de vocês, eu conheço, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Deus conhece o seu coração, conhece a sua mente, os seus pensamentos. Então, diariamente vá diante dele, coloque a sua vida, coloque esse seu coração, essa sua mente, clamando: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, sonda os meus pensamentos, não permita que este coração me engane, não permita que estes meus pensamentos me enganem, mas sonde-os, ó Pai, e me traga uma vida que é agradável a Ti. Segunda aplicação, digo: Deus espera de nós uma vida agradável a Ele. Quando nós vamos a Colossenses capítulo 1, verso 10, lá é dito que Deus espera que o agrademos em tudo. E de fato, tudo em nós precisa ser agradável a Deus. Então digo o seguinte: agradar a Deus consiste em avaliar constantemente o nosso estilo de vida em todas as áreas, tá? Você precisa submeter a sua vida, o seu estilo de vida, todas as áreas da sua vida a Deus. Você precisa fazer esta análise. Você precisa olhar para o seu casamento e analisar se ele tem sido agradável a Deus. Você precisa olhar para a sua criação de filhos, a maneira que você educa seus filhos, e perguntar se isso é agradável a Deus. Você precisa olhar para o seu comportamento na escola, para o seu desenvolvimento escolar, para o seu ambiente de trabalho, se isto tem agradado a Deus. Você precisa analisar se a sua prática de culto, se as vezes que você vem na igreja e a frequência com que você vem e o momento que você está aqui, se isso de fato agrada a Deus. Sim, meus irmãos, porque podemos vir à igreja com motivações erradas, com propósitos errados no nosso coração. Podemos estar na igreja e os nossos pensamentos bem longe da presença de Deus.
Por isso, agradar a Deus consiste em avaliar constantemente o nosso estilo de vida em todas as áreas. E isso posso resumir em 3 áreas: na família, na igreja e na sociedade em geral. Eu queria ler um verso aqui de 1 Tessalonicenses 4:1, na versão NVI, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, ou seja, vocês estão agradando a Deus, diz Paulo. Mas aí ele diz o seguinte, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam nisto cada vez mais. Crescer em quê? Na vida que é agradável a Deus. Você tem crescido? A sua vida hoje agrada a Deus mais do que ontem? Terceira aplicação. Deus espera que nós o obedeçamos em tudo. Na verdade, quando nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, lá é dito o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, viverão em obediência a mim, como prova de que vocês verdadeiramente me amam. Meu irmão e minha irmã, a mais eficaz e evidente prova do seu amor por Deus é o seu desejo e sua disposição de obedecê-lo em todas as coisas. Por isso digo o seguinte: obedecer aos mandamentos de Deus consiste em manter íntima relação com a sua palavra, pois a obediência autentica a nossa relação com Deus. Você não vai conseguir obedecer a Deus se você não tem a palavra de Deus no teu coração. Você não vai ter forças de dizer não para um adultério se você não tiver no seu coração o mandamento de que a palavra de Deus diz não adulterarás. Você não vai conseguir amar ao próximo se você não tiver no seu coração o mandamento da palavra de Deus que diz amai-vos. É por isso que o salmista empreendia todo o esforço para guardar no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. É isso que é dito no Salmo 119, na versão Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, que diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em outras palavras, o salmista está dizendo: guardo a tua palavra no meu coração para viver em obediência a ti, para não pecar, para não violar os teus mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, precisamos viver em obediência aos mandamentos de Deus. Para isso, esta palavra precisa estar não apenas em nossas mãos, precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.